Estamos com você no programa Saúde e Comportamento todas as terças, aqui na Nova FM, das 18h30 até as 20 horas. Muito bem, muito boa noite. Estamos às 18 horas e 29 minutos. 18 horas e 29 minutos aqui na Nova FM 98,7. Nosso programa Saúde e Comportamento está no ar. E desta vez com o nosso Emanuel Silva e também trazendo um grande convidado, Raul Neto. Raul Neto estará conosco hoje no programa Saúde e Comportamento, que vai falar sobre álcool e direção. Álcool e direção. São os conflitos, as consequências, né? Tudo que pode acontecer de negativo quando você faz uma combinação entre álcool e direção no trânsito. É um comportamento totalmente reprovável e o nosso querido Emanuel Silva vai trazer para a gente informações muito legais, muito interessantes, para você ficar bem antenado com relação a essa questão de álcool e direção. Eu diria para você que evite ao máximo esse tipo de consequência, porque é grave. E o nosso Emanuel Silva vai explicar tudo direitinho para você até às 8 da noite hoje no Saúde e Comportamento. E você pode participar com dúvidas aqui no 30719120, que é o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp da Nova FM, onde você pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato e as questões que nós vamos colocar aqui para o Emanuel, para que ele possa dirimir todas as suas dúvidas com relação a essas questões entre as infrações de álcool e direção, quando você faz esse encontro, essa mistura, quanto é complicado. E aproveitando que nosso programa hoje não, sempre, né? O nosso Saúde e Comportamento é sempre transmitido ao vivo, simultâneo pelo YouTube. Já estamos aqui no estúdio com o Raul e o Emanuel e estamos sendo visualizados no canal Saúde e Comportamento do YouTube, né, que já está ao vivo diretamente acompanhando com vocês aí. Já temos aqui a participação da Laiane Pires dando boa noite. Laiane Pires dando boa noite para nós. Boa noite, Laiane. Depois você manda aí as perguntas para nós aqui, tá certo? Emanuel, muito boa noite, Emanuel. Boa noite, Raul. Boa noite, Emanuel. Emanuel, pega o microfone, Emanuel. Puxa aí para você. Isso. Boa noite a todos. Peraí, deixa eu colocar aqui. Isso, agora está conectado. Vamos lá. Boa noite, Nil. Boa noite, Raul. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, tanto pelo YouTube como pelo aplicativo aí, pela rádio também. É uma satisfação mais uma vez estar aqui, né, para a gente tratar desse tema que envolve a todos, né, que é o trânsito, né, mais especificamente hoje sobre a questão do uso do álcool combinado com a direção de veículo automotor, né? Que é uma situação que causa muito risco na segurança viária e vem, infelizmente, né, ao longo da história aí da condução dos veículos, né, causando acidentes, né, modificando a percepção dos usuários das vias, né, comprometendo a capacidade psicomotora dos condutores. Infelizmente, né, tem vitimado muitas pessoas, tirado muitas vidas nas vias públicas.
Pois é. E você, Raul, que é convidado, apresente o nosso querido Raul aí. Olha aqui, hoje estamos aqui com uma figura ilustre, um especialista em gestão e direito de trânsito e com muita experiência na área de fiscalização de trânsito, né? O querido aqui amigo Raul Neto, amigo de muitas áreas aí nas nossas andanças falando sobre trânsito, na legislação de trânsito. Palestras, né? Inclusive, eu tive a satisfação de conhecer o Raul. Não foi nem em Pernambuco, né? Apesar de ele trabalhar com trânsito aqui já há muitos anos, mas nos conhecemos num congresso brasileiro de trânsito lá em Salvador. Olha internacional, aí, né? Brasileiro internacional, lá em 2015, em Salvador. Estávamos participando de um congresso lá, estávamos debatendo sobre trânsito num momento lá, estava falando, de repente, de Pernambuco, você é de Pernambuco também, interessante, né? Aí a gente começou essa amizade e de lá para cá foram muitos projetos, né? Muitas parcerias, trabalhamos já muitas discussões. Mas então, Raul Neto, a palavra é sua. Boa noite, Emanuel. Raul, né? Raul Neto, eu sou formado em trânsito, assim como o amigo aqui, Emanuel, e sou especialista também em trânsito, em formação, né? E trabalho na área. Eu sou funcionário público, né, do órgão de trânsito desde 2006 e estou aí esses 15 anos trabalhando na rua e vendo as situações que ocorrem, principalmente com essa mistura danada que é a bebida alcoólica e a direção, né? Por onde a gente pode começar? Qual o tema que a gente está programado começar, né? Começa se beber não dirige. Se beber não dirija, né? Começa logo assim. Mas uma dúvida, Nil e Raul, né, que é muito comum entre os usuários, né, para a gente iniciar esse bate-papo bom aí, falar sobre isso, né, um assunto que gera muita dúvida, né, e polêmica também entre as pessoas, é sobre a questão da tolerância. Será que há algum tipo de tolerância para quem bebe e dirige? Será que existe ali uma margem que a pessoa pode ter dessa substância no sangue ou mesmo no pulmão, né? Será que existe uma tolerância de quantidade que possa ter no seu corpo para poder pegar a direção do veículo automotor? Será que é possível ter essa margem? E aí, para falar sobre essa questão, nessa dúvida que é muito recorrente, né? Aproveito para incitar aí as pessoas que estão assistindo, se quiserem postar suas dúvidas, fiquem à vontade, né? Mas aí eu passo aqui a palavra para Raul, né, que tem muita experiência nessa área, inclusive já trabalhou também em operações específicas de fiscalização desse tema. E aí, Raul, o que é que você acha? Existe algum tipo de tolerância de álcool, seja no ar dos pulmões, seja no próprio sangue, né? As pessoas pensam, eu acho que eu posso ter um valor tanto, porque se eu beber somente meia cerveja, eu acho que não me afeta tanto. Então, será que eu posso beber alguma coisa para dirigir? Água, refrigerante, qualquer outra bebida que não seja alcoólica. A tolerância, o nome, né, o apelido que se deu já foi lei seca. Por que o apelido foi dado lei seca? É a lei seca, lei seca, lei seca. Porque é seco, é para não ter álcool, não ter álcool. A tolerância é zero. É para ter zero. Mas seca remete à falta da água, né? Mas aí esse seca é a falta do líquido alcoólico. O que é que ocorre? Muitas pessoas confundem a tolerância com o erro do equipamento. Certo? Todo equipamento metrológico, ele tem um determinado range. Tipo, quando você passa por uma determinada velocidade por um fotossensor, ele marca 100 km por hora lá, por exemplo, mas o equipamento ele pode ter um erro de 7, 6 km. Então, por isso que a legislação, o Inmetro, quando faz essa medição, essa aferição desses equipamentos, o Inmetro ele diz que tal equipamento ele tem uma margem de erro, tipo nas pesquisas eleitorais, para cima ou para baixo de 3%, por exemplo. Então, no etilômetro, que é o equipamento que é utilizado para fazer o teste, né, de alcoolemia, para saber se a pessoa ingeriu bebida alcoólica, ele também tem uma margem de erro. E a legislação, ela prevê até mais do que essa margem de erro, como uma pseudotolerância. Mas essa tolerância, né, do equipamento não é uma tolerância propriamente dita, é sim um erro que o equipamento
Ele tem, porque ele não marca 100% correto. Então, se ele marca 100, na realidade, esse 100 pode ser 97, pode ser 96, pode ser 98 ou 99. E aí o legislador já pega, o Inmetro já pegou, como sabe que o equipamento tem esse erro, ele dá uma tolerância maior do que o erro do maior equipamento. Por exemplo, quando você sopra no etilômetro e o etilômetro mostra 0,04, existem etilômetros que o erro dele é 0,01, é 1, é 2 ou é 3. O máximo pode ser 4 de erro. Então, o que ocorre? O Inmetro e a legislação colocaram como, no começo do zero, né, do zero até um determinado ponto, uma tolerância de 0,04. Ou seja, se você é parado numa fiscalização e é convidado a fazer o teste de alcoolemia, e você faz o teste de alcoolemia, e na hora que você sobra, tem como resultado 0,01, 0,02, 0,3 e até 0,04, você está dentro da tolerância. Não é uma tolerância de ingerir bebida alcoólica, mas é uma tolerância de erro do equipamento. Então, não é uma tolerância que a legislação prevê uma tolerância para você, e sim que o equipamento tem uma margem de erro, e essa margem de erro já é prevista na legislação, e por isso que se você sopra e dá 0,04, você não tem nenhuma infração de trânsito. Só se der 0,05, aí é que você vai ser autuado, mas vai ser autuado pelo valor 0,01, porque quando dá 0,05, você tem que ser diminuído o valor que o Inmetro dá. Então, respondendo à pergunta e até falando mais do que devia, não há tolerância, certo? A legislação não prevê tolerância nenhuma, é zero. Por isso que chama-se de lei seca, né? A lei seca, a multa da lei seca. O que muito se tem falado a respeito da tolerância zero é quando a pessoa, por exemplo, chupa um confeito, uma bala, ou um chiclete que tem um teor de frescor, por exemplo, e aí esse etilômetro pode confundir essa... Não necessariamente. Veja só, eu vejo que muitas pessoas têm preocupação com a questão do enxaguante bucal com álcool. Muita gente tem questionamento com enxaguante bucal. O que é que ocorre? O enxaguante bucal, assim como o álcool 70, se você colocar ele na boca e depois soprar no etilômetro, o etilômetro vai acusar. Uhum. Mas se você enxaguar a boca com água ou com qualquer outro líquido, com refrigerante, qualquer outro líquido que não tenha álcool, quando você fizer esse enxágue na boca e assim, logo em seguida, com 1, 2 minutos você soprar, ele vai dar zero. Ele vai dizer realmente se você tem ou não álcool no sangue. Então, essa preocupação é só, tipo assim, vamos supor que eu escovo meus dentes agora, passo enxaguante bucal e desço aqui. Ali na frente eu for parado numa blitz e eu realizar o teste, há uma possibilidade de dar alguma coisa o teste? Sim, há a possibilidade. Mas na hora que eu enxaguar a boca com água, que soprar de novo já não vai ter. Então, o conselho que eu dou à população é que, se porventura vocês tiverem acabado de escovar os dentes, de usar o enxaguante bucal, e for abordado numa fiscalização onde seja chamado para fazer o teste de alcoolemia, informe ao agente de trânsito que acabou de fazer uso de enxaguante bucal, para que você possa enxaguar a sua boca com água ou refrigerante, só para tirar aquele frescor do álcool da boca e depois realizar o teste. Não tem problema nenhum em fazer isso. Entende? O fato do enxaguante bucal, o álcool fica só aqui na boca. Quando você lavou a boca que tirou, não tem problema nenhum. Então, vai um conselho aí para a sociedade que, quando fizer uso de enxaguante bucal e for abordado, informe ao agente no momento da abordagem que, assim, cabe ao agente, tudo bem, enxágua aí sua boca e venha fazer o teste. E aí você vai, faz o teste e faz sem problema. E no caso mas e no caso de uma Geles? Não, Geles não dá nada, não. Você quer dizer aquelas trufazinhas de licor? Também não dá, não. Também não dá, não. Só se o cara comer, só se o condutor comer umas 50 trufas daquela, né, umas 10 trufas daquela, mas o cara comer uma como realmente um aperitivo de uma comida. Goma de mascar. Eu não conheço goma de mascar com álcool, não. Não sei. É aquele frescor que dá de menta. Não, menta não tem álcool. Menta é menta, álcool é álcool. É diferente. Coca-Cola dá frescor, Pepsi dá frescor, mas nem por isso... Não, são as dúvidas que tem, né? Muita gente pergunta se mascar
uma goma de mascar desse tipo de menta e tal, e deixa aquele hortelã, tem umas bem forte, né? Frescor. Não, tem umas que são muito fortes. É porque o frescor, ele pode ser derivado, o frescor ele pode ser sentido de vários tipos de produtos diferentes, né? O álcool pode dar um frescor, pode, mas menta dá frescor, um refrigerante, um líquido gaseificado vai dar o frescor, mas não necessariamente que tenha álcool. Água com gás, água tônica, dá um frescor gostoso na boca. Mas é diferente. Mas não tem álcool. Se o produto que foi ingerido... Se pegar uma pastilha House, por exemplo, é diferente. Mas ali não tem perigo. Uma pastilha House não tem perigo. Agora, o que acontece é o condutor bebe, se empanrula em sintope de pastilha House para tentar disfarçar lá com o etilômetro, burlar o etilômetro. Para mim, ele pode mentir para mim. Ele pode não estar com o que a gente chama o bafo de cana, né? Que a turma fala. Ele pode estar lá sem ter ingerido bebida alcoólica, porque está com House, ou seja lá com que tipo de produto ele tenha usado. Porém, para o equipamento não, porque o equipamento ele não vê cheiro. O equipamento, o etilômetro, ele faz uma análise química, certo? Ele tem um sensor ali dentro que quando você sopra, as partículas do seu sopro se encontram com uma pecinha lá dentro, que eu não lembro o nome, que é o sensorzinho, e esse sensor faz a análise da quantidade de ar que você expeliu e a quantidade de álcool, né, que tem no seu ar alveolar, que é assim a maneira correta. Então, essa quantidade de ar e só a quantidade de álcool é que fica nesse sensor. Esse sensor, ele capta, é feita uma análise ali, rápida, né, coisa de segundos, o equipamento faz uma análise e informa a quantidade de álcool que foi expelida naquele momento. Então, é totalmente diferente. Não importa o cheiro que está, até porque a gente sabe que um bafo de cerveja é diferente de um bafo de cana, diferente de um bafo de uísque, o cheiro é diferente. O equipamento ele não está prestando atenção no cheiro, ele está prestando atenção na composição química que está saindo naquele ar, que está sendo introduzida ali quando o condutor sopra. Isso, e interessante, né, que Raul falou uma coisa que muita gente fica até com dúvida, né, em relação justamente ao ar, de onde é esse álcool que vai ser medido na hora dessa análise, né, que é justamente o ar que vem dos pulmões, né, o ar alveolar, dos alvéolos do pulmão. Então, é justamente isso, né, se de repente acontecer de o condutor próximo ali do teste, ele acabou de higienizar as mãos com álcool, ou de repente, se ele até chegou a utilizar recentemente um enxaguante bucal, né, aquele álcool no ar ali presente, ele rapidamente vai evaporar, né? É um líquido volátil, né, o álcool. Então, o aparelho ele não vai, né, como o Raul mesmo falou, não vai medir o teor de álcool na mucosa bucal, e sim a quantidade de álcool que vem do ar dos pulmões, que é justamente ali onde existe aquela troca ali do oxigênio, né, para o sangue. Então, é uma situação que acaba, muitas vezes, gerando dúvidas, né, no usuário, o usuário das vias, mas assim, tem diversos testes, até quem quiser olhar em vídeos mesmo no YouTube, pode procurar na internet, a desmistificação dessa situação, né, de se utilizar bombom de licor, tal. Tem uma outra situação até, né, que eu gostaria de complementar também o que o Raul falou, é que algumas pessoas querem utilizar se eu utilizar determinada medicação que foi passada pelo médico e aquela medicação contém álcool, né? Mas aí, tá ingerindo álcool, né? E na bula daquele remédio já vai estar informando ali que não pode conduzir veículo, né? Nesses casos. Então, é mais uma situação que também gera dúvidas, Nil. Mas, realmente, né? Reconhecemos que gera muita dúvida, mas vamos em frente. Queria acrescentar aqui. Eu vou tentar localizar aqui na tela maior. Eu estou vendo aqui algumas perguntas que eu já vou colocar aqui para vocês. São perguntas que estão chegando aqui pelo YouTube.
Tá, mas eu vou aumentar aqui, que eu estou vendo aqui numa tela menor, eu vou tentar colocar aqui nessa tela maior para poder passar para vocês. Certo. Mas faça o seu complemento. Eu queria acrescentar aqui ao que a Manuel falou, que é o seguinte, a questão de não é só... Eu até perdi agora com esse negócio da tela. Do remédio. Do remédio, sim. Existe algum tipo de remédios que na própria bula já diz que o condutor... a pessoa não pode conduzir veículo quando estiver fazendo uso do remédio. Sim. Certo? Infelizmente, hoje, nós ainda não estamos utilizando nas operações equipamentos que comprovem o uso de determinadas substâncias, certo? Tanto medicamentos como cocaína, heroína, essas outras drogas que também são ilícitas e também não podem, maconha, todas essas drogas que se você tiver usado e estiver dirigindo, você também incorre na mesma infração, é um ano do mesmo jeito, é mais R$3.000 de multa do mesmo jeito, é um ano sem habilitação da mesma forma. Desculpa. Porém, ainda não dispomos desses equipamentos, mas já estamos correndo atrás para tê-los, certo? Para quando houver uma abordagem, nós podermos certificar que o condutor está ok ou não está ok. Então, o que ocorre? Eu tenho um exemplo que eu digo assim, muito, muito besta. O cara trabalha, passa a noite toda trabalhando, o dia todo trabalhando, chega em casa, pegou a mulher com o Ricardão. E o cara sai transtornado e está dirigindo transtornado. Ele está incorrendo numa infração de trânsito pelo seu estado, não é? E tem uns até que a questão de tomar remédio para dormir. Se você olhar na bula, esse remédio para dormir, tem muitos deles que na própria bula diz que não, que você não pode conduzir veículo automotor. Não é aconselhável dirigir. Não é aconselhável por quê? Porque ele muda com o seu psíquico. Né? Você muda. Então, aconselho aos ouvintes também que quando estiver tomando uma medicação, principalmente medicação controlada, medicação em que seja obrigatória a receita, né? Todo aquele protocolo que a gente sabe que existe, verifique, pergunte ao seu médico se você é capaz de dirigir em segurança. Porque assim, dirigir, todo mundo dirige, certo? Essa autuação de R$3.000, de um ano sem habilitação, da alcoolemia, é porque todo mundo tem direito a um nível de segurança, uma segurança viária. E quando você infringe esse trechozinho do Código de Trânsito, você está prejudicando a segurança viária, da qual toda a sociedade tem direito. Então, fica a dica aí. Se estiver tomando seu remédio, converse com o médico para saber se pode. Eu consegui dirigir. Aqui. Vamos ver aqui as perguntas que estão surgindo aqui no YouTube. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui da Marcelo Lacava está perguntando o seguinte: boa noite. Quantas horas após ingerir uma bebida alcoólica ele poderia voltar a dirigir? Pergunta básica, né? Você quer ir? Posso? Fica à vontade. De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, né? Uma dose de... Primeiro a gente tem que definir, né? O que o cara bebeu. O que é que ele bebeu, bebido. Né? Então, assim, só para a gente padronizar em níveis de álcool, né? Uma dose de álcool puro é cerca de 14 gramas de álcool, né? Uma dose. Só que uma dose, de acordo com a bebida, com o tipo de bebida, ele varia o volume, né? Por exemplo, né? 350 ml de cerveja com 5% de concentração, aliás, de chopp com 5% de concentração, possui aí esses 14 gramas de álcool, né? Que os mesmos 14 gramas de álcool puro estão em 150 ml de vinho com cerca de 12% de concentração de álcool, que já varia ali, o volume já fica menor. Se for o caso do uísque, seriam 45 ml de uísque com a concentração média de 40%. Também teriam uma dose de álcool, que é os mesmos 14 gramas de álcool. Então, de acordo com estudos científicos, uma dose, em média, uma dose, que é justamente esses 14 gramas de álcool puro, são metabolizadas em 1 hora.
A cada 1 hora se metaboliza 14 gramas de álcool puro, que é essa dose média. Agora temos aí diversas situações envolvidas. Isso aí não é uma situação padrão para todo ser humano. Isso vai variar de acordo com o metabolismo de cada pessoa, vai variar de acordo com a massa corpórea, né, dessa pessoa, vai variar de acordo com o que tipo de bebida ela bebeu, como foi que ela bebeu, se ela se alimentou ou não, junto com isso. Então, vai variar de acordo com cada pessoa, né? Isso tem variante. Mas, em média, se formos tratar de maneira média, né, o homem médio, seria metabolizada 1 dose por hora. Mas isso não é 100%, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Depende do organismo, né? Do processamento. Isso. Depende também do histórico até do indivíduo, né? Com certeza. Se é um indivíduo que já toma bebida alcoólica há um certo tempo, esse nível vai demorar um bocado. Ou não. Tipo, tu usa óculos, não, Manuel? Não. Não, né? Eu tô usando. Somos diferentes. Comecei a usar faz 1 ano. 44 anos, tô começando. Mas usar óculos tem alguma interferência? Não, não, é para mostrar que nossos corpos são diferentes. Né? Nem sempre o que vai dar para um vai dar para o outro. Então, é verdade. É melhor você dobrar isso aí em termos de, se é 1 hora, pense em 5 horas numa dosezinha dessa. Se beber não dirija, né? É o ideal. É o ideal. 5 horas, a média. Não, eu não arrisco. Nem 5 horas? Não arrisco. Eu não arrisco. Primeiro, eu tenho a sorte de ter um moleque que não bebe. Já é uma vantagem. Mas mesmo sem estar com ela, se eu sair... Várias vezes eu já deixei minha moto em bar. E se a pessoa ingerir glicose? Sorvete, veja, banana split. Veja, no conhecimento empírico popular, né, diz que a glicose ajuda. Ela pode até ajudar, acredito eu, aí é um achismo meu. A glicose vai ajudar na sua percepção de melhora. Mas não quer dizer que ela está ajudando na quantidade de álcool, tirou a quantidade de álcool do teu corpo. Você pode estar melhorzinho, a quantidade de álcool está ali. O sintoma está melhorando para você, mas a quantidade de álcool ainda está alta. Ainda está alta. Eu já presenciei situações em que a pessoa bebeu num dia, noite, no outro dia, à tarde, ele foi pego, soprou o etilômetro e foi autuado porque tinha muito álcool. Essa questão de a pessoa bebe muito e a pessoa bebe pouco. Tem gente que bebe muito e consegue processar muito. Tem gente que bebe muito e ele já vive tão encharcado de álcool que não consegue processar esses 14 gramas aí em 1 hora. Porque assim, ele já tem 500 gramas já faz parte, 500 gramas já faz parte do sangue dele sempre, porque ele só vive bebendo. Então assim, essa pergunta que ele fez, eu sei que Manuel trouxe aqui dados técnicos, né, de pesquisas, tudinho, mas o conselho que eu dou é não arrisque não. Simplesmente não arrisque, certo? Não, eu bebi só 1 dose de uísque, vou esperar 5 horas para depois eu ir para casa. Você quer arriscar, tudo bem. Mas se for pego por uma fiscalização, não reclame com a fiscalização, não, porque a fiscalização está fazendo a parte dela, que é verificar se a segurança viária está acontecendo naquela situação. Então, eu particularmente, quando a pessoa me pergunta, eu digo, olha, no mínimo 12 horas, se você bebeu pouco e comeu bem. Porque eu já vi situação do cara beber 1 quartinho de cana, pitu, 1 quartinho de pitu, um quartinho todo, e com 3 horas, deu 0 o teste dele. Eu estou dizendo assim, porque fui eu que fiz isso. Quando eu estava fazendo meu curso. A gente testando, e a professora saudosa Ângela Vajal, um abraço, Ângela. Quem é que pode... Mas eu comi uma buchada. Prato de pirão, uma buchada não, um prato de pirão bom, tá tudo. Com 3 horas depois deu 0 o teste. A gente estava testando para mostrar, justamente, estava dando aula para agentes de trânsito, verificando, e deu isso. Mas aí por causa disso, agora eu posso. Não faço. Não arrisco. Não vale a pena. Não é, eu não falo nem pela questão... O teor calórico da comida que você processou, isso. Também houve uma absorção. Então, tá vendo como é difícil eu abrir a margem para dizer assim. Eu sei que aqui ele falou de dados de pesquisa, é uma média. Mas como é essa média?
eu vou pegar o peso da pessoa, multiplicar pela quantidade de bebida, pela quantidade que foi comido, pelo tempo que foi. Não existe uma fórmula, a fórmula exata de você calcular isso. Se não existe essa fórmula da gente calcular, é melhor não arriscar. E quando eu digo não arriscar, não é pela questão da suspensão de 1 ano de habilitação, porque a suspensão, o cara passa 1 ano sem habilitação, infelizmente a fiscalização de trânsito é tão pequena que você passa 1 ano dirigindo sem ninguém nunca lhe abordar. O senhor lembra a última vez que o senhor foi abordado? Faz tempo? Eu? Sim. Nunca fui. Pronto, tá vendo? Você, a última vez que você foi abordado, faz quanto tempo? Com lei seca? Não. Não, geral. Faz uns 3 meses. 3 meses. E no último ano, quantas vezes? Acho que umas 3 vezes. O senhor foi abordado quantas vezes no último ano? No último ano, eu tô sem carro faz uns 2 anos. Então, mas o tempo que eu tinha carro, abordagem de lei seca, como eu disse. Só de lei seca eu não tive. Mas no geral? Nunca tive. No geral, assim, várias vezes. Mas é muito pouco. É muito pouco a quantidade de abordagem, é muito pouco a quantidade de... Eu nunca fiz o bafômetro. Na verdade, eu nunca tive essa oportunidade de experimentar o bafômetro. Então, o que ocorre? Eu não posso afirmar que com 12 horas vai ter saído todo o álcool. Só que pode afirmar é o equipamento, é o etilômetro. Infelizmente. Por quê? Porque eu posso beber 2 cervejas aqui e sair dirigindo, daqui a 1 hora fazer um teste no etilômetro, não dá nada. Mas eu posso beber 2 cervejas aqui, fazer um teste daqui a 2 horas e dar alguma coisa. Então, qual é a medição? Infelizmente não existe. Infelizmente, eu não tenho como afirmar que daqui a tanto tempo vai ter tudo, porque assim, pode ter sido para você dessa forma, pode ter sido para o senhor dessa forma, mas para mim pode bater diferente. Então, eu posso acreditar no que aconteceu com vocês e achar que vai dar da mesma coisa, então eu vou tentar. Aí eu tento e me prejudico. E feito eu estava falando, não é a questão de um ano sem habilitação, não é a questão de uma multa de R$3.000. Eu sei que R$3.000 é muito dinheiro, certo? Para a maioria de nós mortais, né? Não sei os homens aqui que já são importantes, mas pobrezinhos assim feito eu, R$3.000 é muito dinheiro. Né? Mas entenda, uma vida, um processo. Não tem preço. Na conjuntura atual, R$3.000 é muita coisa. Mas entenda você ficar com aquilo na cabeça por causa de 2 cervejinhas que você bebeu, que não era grande coisa, mas você se envolveu num acidente e causou a morte de uma pessoa ou a desgraça de uma família. Porque, na realidade, o problema é quando morrem, porque a maioria das pessoas que morrem no trânsito são jovens. 18, 20, 25, 30, 35, 40 anos. E tem pai e tem mãe. Quando morre, não morre só aquele que morreu. Morre o pai, morre a mãe também. Porque quando um jovem de 20, 25, 30 anos morre, quando ele tem pai e mãe, o pai e a mãe também morrem junto. Porque qual é o pai e a mãe que quer um filho morto, principalmente numa situação dessa? Temos vários prejuízos, né, Raul? Vários prejuízos aí. Não estou entrando nem no método familiar. Isso. Né? A força produtiva morre perde 3. Perde Você perde mais 2 pessoas. Sem contar, e se não tiver filho, se não tiver mulher, aí você abrange, termina sendo 7, 8 pessoas. Né? Você não é só estragar uma família porque aquela família morreu. É você matar um jovem, um pai de família, um filho de família, e morrer por mãe e pai por causa daquela morte, e os filhos. Bem, a gente terminou esse primeiro bloco, né? Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você pode ir participando aí, mandando mensagens pelo YouTube, fazendo perguntas. Um abraço aí para a Késia Silva, a Verusca Ferreira, a Cátia Cristina Bezerra, né? A Laiane Pires, Marcelo Laçava, né? Lacava, né? Grande Marcelo. Marcelo Lacava. Tem mais gente aqui. Depois do intervalo, a gente fala mais de nome das pessoas que estão aqui participando. E você também pode participar através do nosso WhatsApp, 30719120, 30719120. Cadastre esse telefone no seu WhatsApp, a gente está com ele aqui, ó. É só conectar aqui, dar uma olhada, e aí a gente vê as perguntas que estão chegando aqui, ó. O Matheus, o Marco Cowboy, a Zoraia e o Gerson, e ainda tem o Tiago Vinícius, também estão participando aqui. Tiago Vinícius, tem quem mais aqui? Rafael Jucá,
também mandando um abraço. Eles são o pessoal que está no WhatsApp do 30719120. Bem, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vamos nessa aqui, dá um toque, vamos lá. Nova FM. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Olá pessoal, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Nova FM Recife tem o nosso programa, com muita informação, prestação de serviço, horóscopo, mensagem do dia, colunistas e muito mais. Programa do Léo Lima, de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Nova FM Recife. Eu espero você! A Rádio Nova FM Recife agradece o apoio cultural do Posto Bipiranga. Bandeira Petrobras, localizado na Avenida Recife 3532, IPSEP. O gesso vem de uma rocha chamada gipsita. A Supergesso, a empresa pernambucana, trabalha com 95% de pureza, qualidade absoluta, tecnologia e equipamentos importados, aprimoramentos construtivos que aumentam a satisfação e reduzem custos. Construtores, arquitetos, engenheiros, aplicadores, revendedores e clientes. Supergesso, uma marca acima do gesso comum. Supergesso no Brasil e exterior. Nesta marca, você pode confiar. Informações técnicas gratuitas para profissionais e aplicadores. Converse conosco. Supergesso à disposição. Nova FM, informa a hora certa. 7:04. Sábado tem Nova Conexão. As melhores montagens e mixagens do planeta você ouve aqui. Na Nova FM. No programa Nova Conexão, de ponta a ponta, conectados com os melhores DJs das pistas de dança. Nova Conexão. Sábado, 8 da noite. Produção e mixagem, Harrison DJ. Apresentação, Walter Lima. Nova Conexão, aqui na Nova FM. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm medo de altura, de conflitos, de lugares fechados? Gatilhos mentais, você sabe o que significa? Medo, preocupação, ansiedade são comuns na vida de qualquer um. Saiba quais as melhores formas de prevenção e tratamento para esses possíveis problemas. No programa Saúde e Comportamento, todas as terças, aqui na Nova FM, a partir das 18h30 até as 20 horas, os assuntos em debates terão dicas incríveis para você aperfeiçoar hábitos mais saudáveis. Programa Saúde e Comportamento. Participação dos melhores profissionais da área de neuropsicologia, analistas de comportamento, terapeutas em sexualidade humana, vão estar presentes aqui na Nova FM. Estaremos juntos com Gesacléa, Lúcia Soares, Adriana Dantas e Emanuel Silva. Comigo, Nil Santos. E você, participando no 30719120. E não esqueça, nosso encontro é toda terça, 18h30, na Nova FM. Programa Saúde e Comportamento. Esperamos vocês nesta terça. Eu e você com Emanuel Silva, no Saúde e Comportamento da Nova FM. Oi, estamos de volta no
Saúde e Comportamento, aqui na Nova FM 98,7. Hoje o Saúde e Comportamento com a presença do Emanuel Silva e do Raul Neto, falando sobre álcool e direção, né? Já falamos sobre o etilômetro, já falamos sobre as situações, né, de você consumir e ingerir bebida alcoólica, quanto tempo leva mais ou menos para que você possa se livrar dos efeitos colaterais que isso pode colocar, e como ele falou ali, seriam em média 12 horas é o mais seguro, né? Mas isso depende de pessoa para pessoa. E agora Emanuel Silva vai trazer novos tópicos aí para a gente comentar e também responder algumas perguntas que estão chegando aqui pelo YouTube. Você pode fazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas no 30719120, que é o nosso WhatsApp, ou então participar no YouTube, ao vivo. Nossa transmissão é simultânea no canal do Saúde e Comportamento, no canal do Saúde e Comportamento, hoje, terça, dia 16 de fevereiro de 2021, você acha facilmente a nossa transmissão pelo YouTube e acompanha aqui com a câmera junto conosco aqui no estúdio da Nova FM. Emanuel Silva, o que é que a gente tem mais como tópico importante para falar sobre esse assunto? Você... Olha aí, Nil, nós, né, dentro desse contexto, né, temos uma operação bem específica para fiscalização justamente do consumo de álcool na direção, né, que é a chamada aqui em Pernambuco Operação Lei Seca, né. Vamos só contextualizar, né, para falar um pouco sobre isso. Essa operação ela não é específica de Pernambuco, né, temos com essa mesma nomenclatura em outros estados, e também, dependendo do estado, pode até mudar o nome, né, da operação, mas sempre com foco na fiscalização, principalmente do uso de álcool na direção do veículo automotor, né. Em São Paulo, por exemplo, né, dando um exemplo de local em que o nome é um pouco diferente, né, lá é Operação Direção Segura. Já no Rio Grande do Sul, Operação Balada Segura, mas todas essas operações com esse foco, né, de inibir essa conduta, né. Antes de adentrar um pouquinho mais nesse assunto, que eu vou convidar a Raul, né, que tem bastante experiência nesse tipo de fiscalização também, que pode contribuir com esse tema, eu queria mais uma vez reforçar, né, meu boa noite e um abraço para cada um que está nos assistindo, né, a Laiane Pires, a Verusca Ferreira, Marcelo Lacava, Kátia Cristina, Késia Silva, cada um que está aqui participando também no chat, né? Então, eu queria rapidamente, antes de adentrar especificamente no tema da Lei Seca, responder uma pergunta aqui da Verusca Ferreira, né? Ela está perguntando aqui se existe um tempo para ser extinto um recurso ou um requerimento no processo administrativo disciplinar contra alcoolismo, né? Em relação à fiscalização, por exemplo, da Lei Seca, especificamente. Por exemplo, né, ela cita aqui, a pessoa foi pega na Lei Seca, recorreu e já se passou mais de eu acredito que seja um ano, né, mais de um ano, e não recebeu resposta ainda do Detran em análise, né. Ela quer saber especificamente sobre o processo administrativo de trânsito, em quanto tempo esse processo ele vai cair, né? Será que tem um limite de tempo após a gente recorrer, né? Só respondendo essa excelente pergunta, né, que a Verusca fez, existe um prazo, não especificamente para o recurso em si, mas dentro do processo administrativo de trânsito nós temos alguns prazos, né, em que há uma prescrição. Se o processo ele foi dado entrada, início do processo, né? Então, desde a data da autuação, em até 5 anos, o processo deve ser concluído para se aplicar a penalidade. Agora, se o processo não tiver nenhum tipo de movimentação, existe uma prescrição chamada prescrição intercorrente. Então, em 3 anos, se não houver movimentação do processo, ele também pode ser arquivado, né? Isso com base na lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, né? E o Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal. Então, respondendo a pergunta, basicamente
isso, né? Existe uma prescrição intercorrente no meio desse prazo dos 5 anos, se em 3 anos não houver qualquer movimentação do processo, ele pode sim ser arquivado, ou se completar nos 5 anos, passar dos 5 anos e não concluir o processo para punir, aí também o processo pode ser arquivado. Então, eu queria passar aqui para Raul a palavra, para que ele possa contribuir aí com a experiência que ele tem na área, né? Especificamente como é que funciona mais ou menos essa operação e em relação ao foco, né, dessa operação especificamente, de maneira geral, né, para que a gente possa entender quem nunca passou por uma fiscalização como essa, né, em que momento essa pessoa é convidada ou não, onde é que ela entrega documento. Você poderia comentar um pouco, Raul, sobre isso? Positivo, Emanuel. Na realidade, né, aqui em Pernambuco, essa operação é chamada de Operação Lei Seca. Como o Emanuel bem falou, tem a balada segura, né? O que acontece? Ela é uma operação de Estado, né? Normalmente são os governos estaduais que decidem fazer esse tipo de operação. Ela é uma operação da Secretaria da Saúde, normalmente, né? Aqui em Pernambuco ela é uma operação da Secretaria da Saúde, não é do Detran, nem é da Polícia Militar. A coordenação da operação fica com a Polícia Militar e o Detran entra com todo o suporte, certo? Ela é feita dessa forma. Então, o que é que ocorre? O condutor, quando é abordado numa operação como essa, o policial militar é que faz a escolha do veículo e coloca o veículo para dentro da operação e lá pede a documentação. Essa documentação é entregue ao pessoal da Secretaria da Saúde, porque existe um pessoal administrativo da Secretaria da Saúde. O policial militar, na abordagem, já verifica as infrações que o condutor esteja cometendo ou tenha cometido quando ele visualizou e convida o condutor para fazer o teste no etilômetro. Esse teste é feito com o agente do Detran. Um agente do Detran que está lá com o etilômetro para fazer o teste com o condutor. Se o condutor faz o teste e o teste dá 0 e o policial militar não verificou nenhuma outra infração, esse condutor, logo após fazer o teste, ele é liberado sem nenhuma multa, né? Feito normalmente o pessoal fala. Se na hora que o policial abordar o cidadão que pegar a documentação, ele obrigatoriamente ele tem que convidar o condutor a fazer o teste. Esse tipo de operação é uma operação, ela é específica. Não quer dizer que as outras infrações não serão verificadas, não. Mas o foco é que todo condutor que seja abordado faça o teste para verificar se está ok, né? Para comprovar que não tem nenhuma irregularidade. Quando o condutor ele recusa fazer o teste, ele vai ser autuado por deixar de realizar o teste quando solicitado. Nesse caso, o policial militar entrega a documentação ao pessoal a equipe da saúde, que está lá na van. O pessoal da saúde cadastra lá o condutor, né, com os dados dele tudinho, e entrega essa documentação ao agente do Detran para que o agente do Detran possa lavrar o auto de infração do condutor ter se recusado a realizar o teste. Veja, é tudo vinculado, certo? O policial militar, quando ele aborda, ele tem que chamar o condutor para realizar o teste. Se o condutor diz que não vai realizar o teste, ele já entrega a documentação ao pessoal da saúde, informando que o condutor disse que não iria realizar o teste. Quando essa documentação chega ao agente do Detran, essa documentação já chega com a informação que o condutor recusou-se a fazer o teste. Então, ao agente do Detran, naquele momento, só cabe lavrar o auto de infração do condutor, né, para o condutor, pois o mesmo não realizou o teste no etilômetro. O simples fato de se recusar, ele já dá ao condutor algumas sanções administrativas. A primeira delas é que sua habilitação será recolhida, né? Pois não, mas... Não, só para dizer. Certo. A primeira dela é essa, né? Que a sua habilitação vai recolhida. E tem algumas outras sanções que a gente vai falar delas daqui a um pouquinho. Então vamos lá. O policial militar ele faz a abordagem, pega a documentação, entrega para o pessoal da Secretaria da Saúde. Tendo algum problema, né, alguma infração, sendo constatada alguma infração no veículo com o condutor, é passada essa informação para o agente do Detran,
que aí o agente do Detran é quem vai lavrar o auto de infração que foi constatado na abordagem. O sistema, nessa operação específica, a Operação Lei Seca em Pernambuco, hoje é feito dessa forma, certo? Em outros estados, como a Balada Segura, qual é o nome da outra? Direção Segura em São Direção Paulo. Segura em São Paulo, Balada Segura lá no Rio Grande do Sul. Algumas trabalham dessa mesma forma, outras já é um pouco diferente. Tem umas que é o agente do Detran que aborda, o policial militar faz a segurança, o pessoal da saúde está lá para fazer a estatística. Então, assim, tem algumas particularidades que mudam de um estado para outro. Mas, no geral, tocante à operação, a operação funciona nessa forma. Todo condutor abordado, ele é convidado a fazer o teste. E lembra assim que aqui em Pernambuco existem outras operações que não são a Operação Lei Seca, mas que os condutores, quando são abordados, também são chamados para realizar o teste. E tem números muito satisfatórios, números bem expressivos de flagrante com condutores, certo? É muito bom, né? Essa operação, assim, que ela foi implantada, né, no estado, foi criada, ela apresentou aí, né, um grande impacto, né? Inclusive, foi muito divulgado, né? Justamente a operação, a coordenação junto com outros órgãos, né? Como o Raul mesmo falou, a Secretaria de Saúde, a Polícia Militar, juntamente com o Detran, né? Essa união de órgãos, cada um tendo uma coordenação específica ali dentro e a coordenação geral, né, que inclusive eu gostaria aqui de mandar um abraço, né, e lembranças aí pro ilustre coronel, tenente coronel Felipe Gondim, que é o coordenador aqui da Operação Lei Seca em Pernambuco, assim como também para o subcomandante dele, a Major Stacy. Então, é uma operação que acabou causando um impacto muito forte, né, justamente porque pela imparcialidade, aquele foco maior ali na fiscalização do álcool, o pessoal começou a reduzir mais a utilização do álcool e direção, né, e também com a facilidade da tecnologia hoje em dia, né, temos Uber, né, temos diversos meios aí de locomoção, então para que arriscar em beber e dirigir, né, não, Raul? É uma situação que causa risco, isso aí está mais que comprovado, também causa um impacto, né, caso seja fiscalizado, flagrado, cometendo essa infração aí, tem consequências aí, de uma infração gravíssima, com valor multiplicado por 10, veja só, uma infração gravíssima, com o valor de uma gravíssima multiplicado por 10, se for flagrado dentro do período de 12 meses, ou não, uma outra vez, então, ou seja, na reincidência no prazo de 12 meses, a segunda vai ser dobrada, olha só, então seria uma multiplicada por 20, né? Então é complicadíssimo. Fora a questão de se ter a suspensão do direito de dirigir, que é justamente a perda ali temporária do seu direito de dirigir, pelo prazo de 12 meses direto. Não tem nem uma dosimetria ali que vai ser calculada, já é 12 meses direto, sem poder dirigir. Imagina uma pessoa que precisa se locomover com o veículo, né? Muitas vezes é um motorista profissional, então isso aí traz outras consequências. Tudo isso justamente com o foco da proteção à vida, né? O foco maior que o Código de Trânsito Brasileiro tutela, protege é justamente a vida, o foco é esse. Então, já se tem justamente esses impactos aí para tentar buscar, né, que a conscientização também por meio da fiscalização. Além também, né, em conjunto com a educação, as campanhas que temos aí, a engenharia de tráfego, sempre com foco na busca aí pela segurança viária. Nessa explicação que o Raul colocou com relação à recusa de passar pelo bafômetro, tem sanções. Aí a comparação é a seguinte: que tipo de sanções podem ser mais graves ou menos graves do que ele fazer o bafômetro e constar, vamos dizer assim, um nível de álcool? Pronto, é interessante. Muita gente realmente tem essa dúvida. O que é que ocorre? Porque tem essa questão de fabricar provas contra si. Que não existe no direito brasileiro, mas é uma outra
discussão. É uma outra discussão. Existe muita falácia, muita informação desencontrada quando se fala, primeiro, de trânsito, certo? 99,999% das pessoas não entendem de trânsito, mas todas elas dão seu pitaco, mas não entendem. Tem gente que você olha para ele, é proibido parar na porta de uma garagem. O pessoal acha que é proibido parar na porta de uma garagem pela legislação de trânsito? Bem, a regra diz que você não deve estacionar. Parar é uma coisa, estacionar é outra coisa. Estacionar na frente de uma na garagem. frente de uma garagem, você está... É infração de trânsito, né? Exato. Todo mundo acha isso, mas não é. O proibido é estacionar em local que tenha guia de calçada rebaixada para entrada e saída de veículo. Se for uma garagem se na sua casa você tem uma garagem, mas a guia da calçada não é rebaixada, não é proibido estacionar lá. E aí o condutor, o proprietário da garagem, vem para o agente de trânsito, aqui, ele estacionou aqui, multe ele. Aí quando a gente vai que olha, a guia não é rebaixada. Se a guia não é rebaixada, ele não estacionou no local proibido. O simples fato do meio-fio estar pintado de amarelo não é proibição. Ele tem que ter uma placa dizendo. Então, veja, nós temos um senso comum de vários... Mas aí vem aquela responsabilidade de rebaixar a calçada. Claro. Se você quer... Na rua que eu moro, eu sou do interior, mas na rua que eu moro, meu pai era PRF, né, já morreu. Meu pai, numa casa e eu noutra, quando ele fez uma garagem na porta da casa dele, ele mandou rebaixar o meu fio. Quando eu fui fazer a minha, que eu fiz o lugar da garagem, ele mandou rebaixar. Porque ele sabe que só tá errado se a pessoa estacionar ali prejudicando, se tiver rebaixada. Então, assim, tem várias lendas urbanas, tem muitas lendas urbanas e que a sociedade não entende, tira a habilitação só por tirar, só vai lá, faz aquela provinha, a culpa é do Detran porque não exige mais, mas a legislação diz que o mínimo é aquele. A legislação diz que o órgão de trânsito lá, você tirar a habilitação, só pode exigir de você aquilo, então ele não pode exigir mais. Se aquilo ali se diz que você fizer aquilo ali, você passa, ele só pode cobrar de você aquilo. Aí o que é que ocorre? A pessoa é mal instruída, quando chega lá, a avaliação é pouca, é uma realidade, infelizmente, e a gente sai, entrega um veículo na mão da pessoa, a pessoa sai, está dirigindo, o condutor acha que entende de tudo, e, infelizmente, é o que menos sabe entender do que está fazendo. E o veículo é uma arma. Mas aí a gente volta agora para... Porque assim, o assunto é um pouco complexo. E assim, daria aqui para a gente ficar até amanhã de manhã conversando e explicando essas coisas. Marque uns 5 programas a mais para a gente discutir essas outras coisas. Mas a pergunta é aquela, com relação a você se recusar. Pronto. Se eu fizer o teste e acusar de 0,05, lembra quando eu falei 0,05 até 0,33, é uma infração de trânsito. É só infração. A habilitação vai ser recolhida, vai ter uma suspensão de 1 ano da sua habilitação e o valor da multa é R$3.000. Ponto. Se você não realizar o teste, eu não quero realizar o teste, não. A multa vai ser R$3.000 do mesmo jeito. A suspensão vai ser 1 ano do mesmo jeito. E suspensão, a multa e o recolhimento da habilitação vai ser do mesmo jeito. Fazer o teste e dar só a infração e não fazer o teste é a mesma coisa. Qual é a diferença? Tem muita gente que se recusa a fazer o teste, achando que não vou fazer o teste não, porque pode dar crime se eu soprar. Mas ele pode não soprar e também ser crime. A recusar por se recusar é simplesmente eu olhar assim e dizer, não vou fazer o teste. Tudo bem. O agente olha para ele e vê que ele não está em condições de embriaguez. Pela legislação, se eu tiver 2 sinais de embriaguez, já conta como crime de trânsito, do 306. Então, o que é que ocorre? Se eu verificar os olhos vermelhos, o odor no hálito de bebida alcoólica, o cara está com a fala embolada, está cambaleando, desveste nas roupas. Existe, na legislação, existe o procedimento de como deve ser feito. Se eu vejo dois desses sinais notórios, que se chama, pela legislação, sinais notórios, ou vídeos e fotos que comprovem o estado de embriaguez do condutor, mesmo ele sem fazer o teste, ele vai ser levado à delegacia porque é crime de trânsito do artigo 306, mesmo ele sem ter feito o teste. O que ocorre é o seguinte,
Quando eu não faço o teste, eu não estou dizendo que bebi e não vou fazer o teste porque bebi, não. A legislação, quando o condutor ele se recusa a realizar o teste, aquela recusa dele não é... O que tem o texto de lei, ele não diz assim, condutor bebeu e não quis fazer o teste. Não, não é isso. A autuação é simplesmente pelo fato dele não querer fazer o teste. Aquilo ele não está dizendo que ele está embriagado, não. Muitas vezes você vai no órgão de trânsito, está lá, o condutor fez a recusa, eu acho que foi essa pessoa que fez essa pergunta aí. O condutor faz a recusa, não realiza o teste, aí vai lá e faz a defesa. Não, porque eu não bebi, não, eu só não fiz o teste porque eu não quis fazer. Tudo bem, mas a infração, a autuação, a multa, é pelo fato de você não fazer o teste mesmo, não é porque ali não diz que você bebeu, não. Se você olhar no caput do artigo, se você olhar na descrição da infração, é recusar-se a fazer o teste no etilômetro, é recusar a fazer o teste que o agente enviou. Por que a penalidade... Desculpa. Por que as penalidades são as mesmas? Porque se você não faz o teste, você não está deixando que a sociedade veja se você está regular ou não. E, na minha opinião, nossa habilitação deveria ter escrito lá, a gente deveria assinar um termo que, se eu for abordado numa operação e eu não realizar o teste, eu deixo de ter minha habilitação por tanto tempo. Assim, ser categórico. Eu vejo quando, desculpa até mudar o assunto um pouquinho mais dentro do assunto, eu vejo quando muitos amigos, a sociedade diz assim, poxa, mas porque nos Estados Unidos a pessoa pode beber uma cervejinha. Não tem problema, é verdade, já tive lá algumas vezes, eu não consigo lá tomar uma cerveja, mesmo sabendo que legalmente eu posso tomar uma long neckzinha e você pode sair para dirigir, não tem problema nenhum. O problema lá é, na hora que o policial lhe aborda, se ele acha que você está embriagado, ele vai poder fazer um teste com você na rua. A gente já viu nos filmes, passa uma linha no chão, manda você andando, manda você fazer um 4, tá tudinho. Lá a polícia faz, né, o agente de trânsito faz esse procedimento com o condutor e não tem problema nenhum. Ninguém fica com aquele negócio de eu estou sendo constrangido, não. Não. Se a autoridade, se o Estado está pedindo para você fazer esse teste, é porque ele tem dúvida que você está dirigindo legalmente. Aqui, se você for fazer um negócio desse, se a legislação prevesse isso, era todo dia um processo na justiça para o agente de trânsito. Então, lá o cara pode beber um pouquinho e dirigir? Pode. Lá tem tolerância. Aquela pergunta da tolerância, se existe tolerância. Sim. Lá tem uma tolerância, mas é a tolerância intolerante. Porque ele tolera que você beba um pouco, porém, se você beber muito, pulseira de Roberto Carlos, como se diz, é algema e preso. Ele não precisa de etilômetro lá, não. Viu? Ah, tá bêbado, tá. Passa a algema, leva para a delegacia, fica lá. No outro dia, o juiz vai lhe encontrar e dizer se você vai passar 6 meses preso. Não é dando cestinha básica. Antes, né, quando foi publicado o CTB, também tínhamos aqui, né, uma tolerância de 6 decigramas, né? Não, 0,13, 0,15. Era bem grande, 0,13, era um negócio bem... Aí foi alterado, né? E muito, muito importante aí que Raul falou sobre essa questão também da pessoa sempre alegar que não é obrigada a produzir prova contra ela mesma, né? Não, porque a Constituição me garante que eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, né? É interessante que na Constituição, em local algum, fala isso. Na Constituição não fala sobre isso, né? Isso aí é uma construção jurídica justamente baseada numa convenção, né? Que nós temos aqui que é justamente baseado nisso, um tratado internacional que acaba focado em processos judiciais e não em processos administrativos, né? Que a pessoa ela pode permanecer, tem o direito de permanecer calada, né? Então, com base nisso, é que houve essa construção jurídica, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim, mas o foco, justamente, desse tratado era para a pessoa não produzir prova sendo forçada mediante tortura, né, e não para uma questão de uma infração administrativa. Como muito bem também falou o Raul, ali durante a fiscalização de trânsito, você está apenas cumprindo requisitos para permanecer com aquela sua licença de dirigir. Você tem que se submeter a testes para provar que está bem para dirigir, que não representa um risco para a sociedade, assim como você tem que apresentar a regularidade da sua CNH,
você tem que apresentar os equipamentos obrigatórios, fazendo uma analogia, né, sobre essa questão de não querer submeter a um teste de etilômetro, por exemplo, né, para não constatar, por exemplo, uma infração administrativa. Imagina se o fiscal de trânsito ali naquele momento solicita, me apresente aí a chave de roda para troca do pneu, caso ele fure, né, que é um equipamento obrigatório, por exemplo. Me apresente a chave de roda, aí a pessoa vai dizer, não sou obrigado a produzir prova contra mim. Da mesma forma, uma infração administrativa também vai ser lavrada. Imagina se isso vira moda, né? Sempre eu não sou obrigado a produzir prova. Gostei dessa tua analogia com a chave de roda, viu? Não. Me apresenta equipamento obrigatório. Não sou obrigado a produzir prova contra mim. Imagina, né? Da mesma forma, a infração administrativa... Não é à toa que esse cara é um mestre em trânsito, não é à toa, não. Adorei essa sua analogia com a chave de roda. Lógica, né? Então, assim, o Pacto de São José da Costa Rica é um tratado internacional que foi baseado nessa questão de a pessoa ter direito, né, no processo judicial, de permanecer calado. Justamente para não ser obrigada a, mediante tortura, ter que estar fornecendo informações, mas não é uma coisa que acabou sendo utilizada também para processo administrativo, mas é algo que nem na Constituição está, né? Mas é mais uma lenda urbana. Se acostumaram com essa questão de a Constituição diz que eu não sou obrigado. E se isso for ser utilizado mesmo de maneira geral, ninguém vai trabalhar, né? E aí vai todo mundo sair dirigindo bêbado por aí. Nós vamos para mais um intervalo para entrar no último bloco do nosso debate sobre álcool e direção. Então, já estamos com 1 hora de debate. Nem parece. 1 hora de debate, falta meia hora. São 7h, mais 34 minutos aqui na Nova FM. Estamos no Saúde e Comportamento, hoje com a presença do Raul Neto e também do nosso ilustre Emanuel Silva. Emanuel Silva, daqui a pouco você traz mais assuntos, tá bom? Depois dos comerciais, depois do nosso intervalo, a gente vai rapidinho, voltamos já. Valeu? Segura aí. Nova FM. Informativo de utilidades Super Gesso. Você sabia dos benefícios na utilização do gesso? A Super Gesso, maior indústria de gesso no Brasil, com padrões ISO internacional, traz boas dicas para você, diretamente com o seu presidente Josival Hinojosa. Hoje vamos falar sobre os benefícios do gesso. Ele é térmico, ele é acústico e corta fogo. Ou seja, uma casa construída com alvenaria de gesso, o fogo dos móveis e utensílios não destrói as paredes da casa. Ainda elimina a salinidade e propagação de fungos que surge fácil de manutenção e recuperação. Informativo de utilidades Super Gesso. Visite o site www.supergesso.com.br. Apoio Nova FM. Momento em Manchete Digital. De segunda a sexta, um resumo do dia para o seu início de noite aqui na sua Nova FM. A saúde pública e a saúde bucal são assuntos do nosso cotidiano, ainda mais agora, em meio a uma pandemia, onde envolve aspectos não só do bem-estar social, como de cunho político. Assim, todas as quartas-feiras, das 16 horas às 17, temos um encontro marcado com o quadro A Hora do Dentista, com a doutora Karina Correia e seus convidados, trazendo abordagens e assuntos para os profissionais de odontologia e para toda a sociedade. A Hora do Dentista, com a doutora Karina Correia, toda quarta, às 16 horas, aqui na Nova FM. Problemas com ratos, baratas, cupim e escorpião? Ligue para Rastro Dedetização. 3088-4582. A Rastro Dedetização atua no controle de pragas desde 2008. Ligue agora e solicite um orçamento sem compromisso. 3088-4582. 3088-4582. Rastro Dedetização. No rastro dos insetos e roedores. Nova FM. Informa a hora certa. 7h36. Nova Brasilidade.
Oi, pessoal, aqui quem fala é o Rodrigão Silva, do programa Nova Brasilidade, passando para lembrar do nosso compromisso que acontece todo sábado das 9 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio Nova FM Recife. Espero por você e conto com a sua audiência. Até lá! Nova FM. Estamos com você no programa Saúde e Comportamento todas as terças, aqui na Nova FM, das 18h30 até as 20 horas. Pois é, estamos às 7 da noite, mais 38 minutos, rapidinho, né? Quando o assunto é muito interessante, o tempo passa que a gente nem sente. Mas estamos de volta com o Raul, com o Emanuel. Às vezes eu penso que o nome do Emanuel é Emerson. Pois é. Emanuel, nós vamos agora para a última parte do nosso Saúde e Comportamento de hoje, falando sobre álcool e direção, né? Consequências realmente são muito difíceis, principalmente na área financeira, né? Não só na parte estrutural de você ter a carteira apreendida, mas o golpe financeiro é grande também. Você ficar 1 ano sem carteira, se o cara fizer a recusa de não querer fazer o teste do bafômetro, né? Muita gente pensando aí que não quer produzir provas contra si, está simplesmente arrumando um grande pepino, né? Tremendo uma... E é o seguinte, né? Apesar de termos aí diversas decisões em sentido justamente em aprovar essa autuação administrativa, né? Temos também essa questão do que foi falado aí do tratado, né, que tem um status supralegal por versar sobre direitos humanos, mas diversos magistrados têm mantido aí as autuações da simples recusa, tá certo? Como tem algumas também decisões em sentido contrário, mas estamos próximos aí de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que era para ter acontecido desde o dia 10 nessa votação, mas outras situações têm retardado isso, outras votações, mas em breve o STF vai se posicionar justamente em relação à legalidade mesmo, na constitucionalidade desse artigo da simples recusa, né, que é o que Raul falou, né, que é justamente o fato de simplesmente se recusar a se submeter ao teste do etilômetro ou de qualquer outro procedimento que vá certificar ali a influência do álcool na direção do veículo automotor. Então, em breve, né, espero, né, que nos próximos dias o STF se posicione, né, e vamos ver aí qual vai ser o posicionamento dele em relação a isso, né, ou realmente só vai ser poder autuado quem realmente apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora ou simplesmente quem realmente só se recusar ao teste. Isso aí nós vamos saber em breve. Por enquanto, o artigo é válido, né? O artigo da infração administrativa, por enquanto, é válido. Existem até alguns posicionamentos um pouco divergentes em outros estados, mas no sistema como um todo ainda é válido. E é importante também, Nil, diferenciar as condutas da infração administrativa, as infrações administrativas, tanto a da simples recusa como a de conduzir o veículo sob influência de álcool, né, que tem diversas maneiras de se constatar isso, né, seja por meio do teste do etilômetro dentro dessas margens citadas aí por Raul, né, que são reguladas pelo Conselho Nacional de Trânsito por meio da Resolução 432 de 2013, como também por meio de sinais que vão identificar essa alteração da capacidade psicomotora, ou seja, não é só o teste. Então, se a pessoa está visivelmente
embriagada e ela se recusa a participar do teste, ela também pode ser ali conduzida à delegacia, né? Além da autuação administrativa, que está no valor de quase R$3.000, né? Como o Raul falou, R$ 2.934,70. Então, além dessa multa, ainda pode ser conduzida à delegacia por apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma estabelecida pelo CONTRAN, que é justamente o crime, né? O crime em si não é só o de beber e dirigir. Eu não posso dizer, beber e dirigir já é crime. Não, não é bem assim, né? Existe uma faixa de valores em que é infração administrativa, sem o crime. Se o etilômetro apresenta ali no visor até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, até 0,33, quando vai ali descontar a margem de erro do etilômetro, vai estar abaixo de 0,30, no valor real mesmo. Mas se chegar em 0,30 o valor real, já descontando a margem, aí a pessoa também incorre no crime 306, que não é beber e dirigir, não é só isso. É dirigir com a capacidade, né, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, né, que pode ser também uma droga ilícita, por exemplo, né, a maconha também. Raul muito bem falou também que ainda não temos um equipamento para fazer a medição da quantidade dessas outras substâncias. Só de interromper, né? Nós não temos aqui. Aqui. Mas em outros estados já existe. Com relação a maconha, cocaína, heroína. Está em fase de teste, né? Estamos esperando regulamentação para isso. Metanfetamina. Né? Isso, regulamentação, né? O teste da saliva, né? Na realidade, desculpa interromper, esses equipamentos existem. Já existem, certo? Não é só aquela ficção de filmes, não. Não é metanfetamina, cocaína, heroína, todas as drogas ilícitas. Só que existe já alguns que estão autorizados pelo Inmetro, pelo CONTRAN, já tem portaria e tudo. Porém, não são equipamentos baratos e os testes ainda não são tão baratos, certo? Você tem que entender que um teste desse, ele gera um custo. E esse custo que paga a sociedade. Veja, nós, enquanto sociedade, eu pago para que haja essas operações, para que o Estado me diga, na realidade, eu pago que o Estado me diga que aqueles veículos que passam por ali aquela operação estão regulares e que a segurança viária está acontecendo, pelo menos ali naquele momento. E esses testes, tem teste desse que custa mais de R$100. Então, não dá para você fazer, feito você faz com um etilômetro, que é uma piteirazinha que custa 30 centavos. Então, assim, não vai fazer com todo mundo, não. Vai fazer com quem? Então, há necessidade de ser barateado um pouco mais esse teste, para que a gente possa, um pouco mais não, né, no caso, esse teste, para que a gente possa utilizá-lo melhor. Nós ainda, aqui em Pernambuco, ainda nenhum órgão tem. Eu já vi a apresentação de um deles, um é com saliva, você coloca aqui na saliva, ele bota no equipamento e ele tem uma listazinha e a lista mostra se a pessoa fez uso de alguma droga ilícita. Entorpecente e tal. De algum entorpecente. Mas, no momento, o que eu quis dizer foi isso, no momento aqui, no estado de Pernambuco, nenhum órgão utiliza esse equipamento. O Distrito Federal, o DETRAN estava utilizando, eu não sei se a efeito, se que estavam comprando, não sei se estavam utilizando fazendo testes, né? Fazendo teste para assim, que iam comprar, já estavam começando a utilizar. Não sei se São Paulo tem, porque nós temos alguns problemas que normalmente o órgão estadual é quem utiliza esses equipamentos, até pela questão de preço, de custo, né? Hoje um etilômetro custa mais de R$20 mil, né? Mais ou menos isso, em torno de R$20 mil um etilômetro. Então, não é toda a prefeitura que consegue comprar um equipamento desse, você tem que ter várias, você tem que... nós não falamos da regularidade, né, dos equipamentos. Sim, que ele precisa passar por uma verificação, né, metrológica. O etilômetro, ele além de ser certificado, pelo CONTRAN, o CONTRAN, o DENATRAN, eles têm que
que homologar aquele equipamento como aquele equipamento ser hábil para ser utilizado nesse tipo de aferição. Além disso, ele tem que ser regularmente, todo os tempos, de tempo em tempo, anual, né? A definição anual. Todo ano ele tem que ser verificado para fazer a calibragem. Você lembra que quando eu comecei a falar aqui, eu falei a questão que o equipamento tem uma margem de erro, quando eu falou intolerância, pronto. Essa margem de erro, ela tem que ser verificada anualmente, para saber se o equipamento ainda está no mesmo padrão de quando ele vem zero, original, né? Novo, quando ele vem novo. Então, normalmente, quando se faz essa verificação, você leva ele para manutenção, da manutenção vai para o Inmetro para fazer a aferição no Inmetro. Então, o equipamento ele tem que estar aferido e aquela aferição tem que estar dentro da validade. Se caso, por exemplo, um etilômetro é 1 ano, se ele foi aferido pela última vez no dia 15 de fevereiro de 2020, hoje é 16, né? Hoje é 15 ou 16? Hoje é 16. Pronto. Hoje eu não poderia mais utilizar esse etilômetro. Por quê? Porque a aferição dele venceu ontem. Então, para que eu possa utilizar esse equipamento hoje, ele tem que ter ido para o Inmetro para ser feita a calibragem dele, a aferição. Essa aferição que a gente diz, mas é uma calibragem. Eles vão lá verificar e, se precisar de alguma calibragem dele, vai mandar ele de novo para o fabricante, ou se aqui tiver alguma assistência, que aqui não tem, é São Paulo, ele vai fazer a calibração dele, mandar para a aferição, ser aferido novamente, para que ele possa ser utilizado. Então, isso tudo gera um custo, demanda um custo e uma logística que normalmente os municípios não têm condições de arcar, certo? Então, normalmente, quem arca com isso são os órgãos estaduais de trânsito, no caso aqui em Pernambuco, o DETRAN e o DR, que disponibiliza para batalhão, até prefeitura, tem prefeitura que utiliza os equipamentos dos órgãos estaduais. Na questão de ser estadual, né, de ter mais uso, ter mais agentes, ter o estado todo para a gente fazer, para que seja feito esse tipo de fiscalização. Então, isso é né, dos equipamentos, né? Para um município que colocar um equipamento desse ou colocar um fotossensor, é muito mais viável colocar um fotossensor. E concorda com isso? Depende do foco, né? Uhum. Cada um vai ter um custo. Eu vou aproveitar aqui, já que estamos chegando já nos minutos finais, tem a pergunta aqui não sei se, deixa eu ver aqui, a Verusca Ferreira, ela fala aqui que após 1 ano de suspensão da CNH, o condutor volta a dirigir sem precisar de fazer alguma reciclagem, ou se faz necessário? Ela vai fazer uma reciclagem, faz o curso de reciclagem. Isso. É uma penalidade acessória, no caso, a participação em curso de reciclagem, né? Para voltar a dirigir, vai ter que fazer o curso também, né? É mais uma situação. Eu tenho aqui também uma pergunta, mas ela é mais num critério técnico. Deixa eu ver aqui, eu perdi aqui a tela. Enquanto isso, né, só mencionando aqui a pena do crime do artigo 306 do CTB, que é justamente a detenção de 6 meses a 3 anos, uma multa judicial e ainda suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a CNH. Então, tem isso, além de outras situações, como é o caso de a pessoa se envolver num evento, num sinistro de trânsito e acabar, se estiver sob influência de álcool, se lesionar alguém ou matar alguém, né, tirar a vida dessa pessoa, a pena ela muda, a pena ela fica mais agravada. Então, mais uma vez, só reforçando que além da infração administrativa, pode haver tanto o crime, né, de dirigir com a capacidade psicomotora alterada, ou também agravamento das penas se tiver caso de lesão ou homicídio. A pergunta aqui que o Rafael Felipe está fazendo pelo WhatsApp é sobre os testes para obter a CNH. Nos questionários que são feitos, poucas perguntas a respeito dessa legislação do álcool e direção.
sobre esse assunto específico, sobre álcool e direção, é porque, pronto, esse é um assunto que eu estava conversando até com a Manuel aqui, antes do começo. Uma tristeza que me dá é que o trânsito não é só álcool e direção. A maioria dos acidentes não é só por causa do álcool e direção. A maioria dos acidentes é velocidade, é celular. A maioria das pessoas estão com celular todo o tempo, utilizando. A maioria das pessoas andam rápido e com celular. E podem ter bebido. Então, veja, se o condutor ele tá rápido, tá com celular e bebeu, na hora que acontece o acidente, todo mundo só vai em cima dele. Por quê? Porque ele bebeu. Não necessariamente tenha sido a bebida que tenha causado o acidente. Não necessariamente tenha sido a velocidade, não necessariamente o celular. Mas qualquer pesquisa que você entrar agora no Google, em qualquer buscador e pesquisar o número de acidentes, a maioria é velocidade, é ultrapassagem. A maioria é velocidade, é ultrapassagem. E a gente, não que não deva ter importância, a direção, o álcool e direção, né, uma mistura que não se deve fazer. Porém, quando você vai fazer uma prova, são 30 questões que você vai fazer para um candidato, para ele tirar a sua habilitação, você tem que perguntar sobre toda a legislação de trânsito. E sobre toda a legislação de trânsito, são mais de 330 artigos, só do Código de Trânsito. São mais de 800 resoluções. Portarias não tem graça, a quantidade de portaria que são editadas todos os anos. Então, é uma legislação muito vasta. E é por isso que eu falei naquela hora que a maioria das pessoas não entende de trânsito. E não é porque eu quero dizer que Manuel entende de trânsito, eu entendo de trânsito. Não é isso. É que as pessoas realmente não se preocupam. O trânsito não é levado a sério no Brasil. O trânsito não é levado a sério. Não é só a questão do álcool, não é só a questão do celular, não é só a questão da velocidade. É atravessar na faixa. É atravessar na faixa. São N situações que ocorrem e eu não tenho como abarcar isso tudo numa prova que o condutor vai passar ali 3 horas, 4 horas para fazer uma prova que são 30 questões. Eu não tenho como fazer, eu não tenho como abarcar todo esse assunto numa autoescola para dar 25 horas aula, 30 horas aula, 50 horas aula. Nós fizemos uma faculdade, nós passamos 2 anos estudando só o Código de Trânsito. Veja, uma matéria foi só o Código de Trânsito durante 2 anos. Outra matéria foi as resoluções. Outra matéria... Então, desculpa novamente. A legislação de trânsito ela não é levada a sério. O trânsito não é levado a sério. E a gente não tem interesse. A sociedade não tem interesse, o governo não tem interesse, o povo não tem interesse de que o trânsito seja realmente... E é um dos maiores problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, é trânsito. Não, porque morreu, mataram, assassinaram ali. Todo dia morrem mais de 160 pessoas em acidente de trânsito, só no Brasil. É um Boeing, é um avião, todo dia caindo. Mas ninguém faz nada. Agora caiu um avião ali com 4 pessoas, um teco-teco com 4 pessoas. Meu Deus, a sociedade fica, meu Deus, morreram 4 pessoas num acidente de avião. Conscientização, né, Raul? De carro, são 160 por dia. 160 pessoas. Entendeu o que é isso? Um prédio. Um prédio caindo. Interessante que, só mencionando aqui, já nessa parte final, né, que eu vi um vídeo agora recentemente sobre... não era nem um vídeo sobre trânsito especificamente, foi até de um canal, acho que um perfil, aliás, do Instagram, que fala sobre aprender japonês, falando de cultura japonesa. E no Japão, as pessoas, os japoneses só atravessam na faixa. Por quê? Até por questões de represária social mesmo, represária social. Se alguém, de repente, vai atravessar com o sinal fechado ou fora da faixa, as outras pessoas chamam a atenção. Mas o Japão já tem uma cultura de disciplina milenar, né? É só, e a gente, por que não se espelhar nisso, né? Lógico. Tudo é questão de desenvolvimento, questão de educação. Só a título de exemplo de que é possível, né, um dia chegar a essa consciência. Não é algo fora da capacidade do mundo. Não é. Com certeza não é. Agora, interesse governamental, existem vários que são, né, duvidosos em determinadas situações. A gente sabe disso. E com relação, por exemplo, ao que Raul estava falando,
sobre a questão do celular, sobre a questão da velocidade, entre outras coisas mais, as 30 questões para poder se obter a CNH poderia ser aumentada para 60 questões, por que não? Olha, poderia, mas com o nível de educação que nós temos aqui no Brasil, em 3 horas... Aí fica aquela dúvida, né? Qual é o interesse, na verdade, do sistema? Né? De colocar pessoas no trânsito para poder arrecadar multa? Veja, foi muito bom você falar no sistema. O senhor ouviu que o TRF4, esses dias, tem uma liminar para a questão do documento do veículo. O governo, com aquela questão de desburocratizar, botou o documento para ser digital. Isso, a gente pode utilizar isso que eu ia perguntar. Digital, habilitação digital, tudo digital, documento digital, o recibo do veículo deixa de existir, hoje é uma APTV, autorização para transferência de propriedade veicular, a TPV, se eu não me engano. Tudo bem. Aí a Associação União de não sei que lá dos despachantes entrou na justiça, dizendo que era um absurdo o governo ter feito um negócio desse, porque existe tantos % da sociedade que não tem acesso a um celular com tecnologia, com internet. Isso. E que a maioria das pessoas não tem quando... Resumindo, que assim... Seriam excluídos digitais. Isso ia ser uma sociedade excluída. Você conhece algum excluído digital? Porque assim, o pessoal no semáforo que está jogando aquelas bolinhas para cima, pedindo dinheiro, já estão com máquina de cartão para receber. Vamos para a realidade? Você pega um idoso, eu sou do interior, repito. Você vai lá, chega no idosozinho daquele, realmente ele não tem conhecimento, não tem acesso ao digital. Mas o filho tem, o neto tem. Por quê? Porque a aposentadoria dele foi o neto que pegou para comprar um celular de R$1.000, R$2.000. Tá ligado? Dividir em 12, 14 vezes. Então essa história aqui, a pessoa não tem condições, aí agora o que querem? Querem que esse documento volte a ser impresso, feito era antigamente, para gerar custo, para quando o cidadão perder esse documento, ele tem que pagar mais 20, 30, 40 reais ao Detran, ou pagar ao despachante 100, 200 reais, para que seja tirado do documento. Interessante que conseguiram a determinação do Detran imprimir. A Detran disse, tá certo, vou imprimir o branco. O branco, isso. Aí agora parece que eles vão entrar, não, queremos o verde. Não, ele quer o verde por quê? Será que porque era a impressão? O sistema de despachante. O sistema está sempre girando em torno do lado financeiro da coisa. É um sistema privado, querendo interferir no público e conseguindo interferir para gerar custo para uma determinada casta profissional. Então, quando a gente fala sistema, a conversa fica meio longa. E é muita coisa. Infelizmente, hoje é um padrão no Brasil as provas serem 30 questões. Se eu só perguntar se é obrigatório ter 30 questões, ou é o mínimo, se eu não me engano, é o mínimo. Ou é o mínimo. 30 questões, se faz 30 questões. Porque hoje mas eu não vejo problema nenhum de colocar 50, 60 questões. Eu também não. Eu não vejo. É só questão de atitude, né? Eu não vejo esse problema. Mas também tem o seguinte. A legislação é federal, né? Feito bem disse já, Emanuel, aqui no começo, a legislação é federal. A quantidade de horas aula é limitada. É limitada, não, entenda. No mínimo são tantas horas. E naquela quantidade de horas, você não tem como dar assunto suficiente. Tipo, eu não sei a quantidade de horas, se eu disser aqui um número específico, eu estou mentindo, vamos supor que seja 30 horas, o mínimo seja 30 horas. Ou 50 horas, vamos supor que seja 50 horas aula na parte teórica. Uhum. Em 50 horas, você consegue dar quanto de assunto? Lembro, a gente tem 300 e não sei quantos artigos, mais de 800 resoluções, temos não sei quantas portarias, são incontáveis, fora decretos e outras leis que ajudam aqui e acolá. Então, eu tenho uma legislação muito vasta, para formar a pessoa numa situação, e a quantidade de horas, vamos supor, é só 50 horas. Em 50 horas eu não tenho como abarcar todas as informações, passar todas as informações necessárias para o aluno.
Da forma que eu não tenho como passar aquela informação, aí o órgão lá vai e também não cobra toda a informação. É cortada um pedaço, ó. O foco é ele aprender isso aqui. Então deveria ser feito, necessário. Eu já tinha conversado, inclusive, com alguns colegas, numa conversa informal. O interessante seria colocar não existe, por exemplo, dentro da escola, a escola de primeiro e segundo grau. Existe a previsão, né? Não existe uma situação, não existe uma situação de você ter algumas matérias ali como artes, religião, por que não a trânsito, né? Entrando aí nesse assunto rapidinho, né? O parecer hoje do Ministério da Educação é que o trânsito deve ser tratado de maneira transversal, né? Inserido no conteúdo dessas disciplinas. Foi feita a avaliação disso, né? E chegou-se a essa conclusão, que o trânsito deve ser tratado dentro do conteúdo dessas outras disciplinas, ou seja, de maneira transversal. Não foi autorizado aí que se criasse uma disciplina exclusiva, específica de trânsito. Eu discordo, acho que deveria ter uma cadeira exclusiva para isso. Já começando a colocar já desde criança, né? Ele já aprender ali. Se você trazer uma criança de 11 anos, que está começando ali o primeiro grau, na quinta série, que agora mudou até a nomenclatura também, né? Eu já nem sei qual é a nomenclatura. Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 2, esse negócio tudo aí. Mas, enfim, com 11 anos de idade, que já tem uma certa percepção, você já vai começar a trabalhar a mente desse garoto, dessa garotinha, para que eles possam já, quando tiverem 18 anos de idade e puder tirar sua carteira de motorista, posso dar minha sugestão? Né, já ter uma ideia já fixa em cima do... Tem materiais muito bons, né? Inclusive o Observatório Nacional de Segurança Viária desenvolveu um material muito bom para acompanhar esses níveis de ensino, que é o Observatório Educa. Trabalha justamente essa consciência do trânsito seguro. Mas é consciência, não é matéria que você tem que tirar, fazer prova, tirar nota, né, valer como média anual, né? Porque, na realidade, a gente tem um problema educacional, né? O brasileiro, ele normalmente não tem educação. E aí, assim, por mais que tenha... E isso se reflete no trânsito. No trânsito, normalmente, quando ele está investido, revestido daquela capa de ferro que é o veículo, aqui eu sou todo poderoso. É aquele Pateta, aquele filmezinho de Pateta, né? Que a gente já viu bilhões de vezes. E quando o ser humano, o brasileiro tem muito isso, entra no seu veículo, aqui sou eu que mando, eu sou o rei. Eu sou o rei do meu carro, só que eu posso ser o rei do meu carro, dentro do meu carro, no reinado do veículo. Mas só que o veículo não está só. Existem os outros reinos que tem que todo viver em harmonia. E a gente não está pronto. Não vejo o brasileiro sendo pronto para viver em harmonia durante a sua vida, desde pequeno, com educação, e principalmente eu vejo muito se falar educação para o trânsito. Aí como é que eu vou tratar a educação para o trânsito se eu não tratei a educação por educação? Simplesmente é educar. A questão que você falou muito boa, eu acredito o seguinte, que se a gente pudesse, numa forma transversal, feita a Manuel falou, tá introduzindo o trânsito dentro do contexto da aula, até a oitava série agora como é? Nono ano. Quando fosse para o ensino médio, eu teria uma matériazinha de trânsito lá. Ele fazia no primeiro ano uma provinha, no segundo ano uma provinha, no terceiro ano uma provinha. Se no terceiro ano, quando eu juntasse a média dele, desse uma média ok, aquilo ali já valeria pela autoescola. Aquilo ali já valeria pela parte teórica. Bom, né? Ele não precisaria ir pagar uma autoescola. Só para ver. Ali já seria a parte teórica, já seria a aprovação dele na parte teórica, que a legislação pede, e ele ia fazer só a parte prática. Pois é, você vê que isso interfere de forma prática, útil na vida das pessoas, porque certamente alguém da família vai ter um carro, né? Ou vai dirigir um carro, de alguma forma. Ou vai participar do trânsito. Aí eu me lembro, né? Aí eu me lembro quando eu era garoto, que fazia o primeiro grau, né? Eu tinha ciências técnicas comerciais. Era uma matéria que tinha nota e tudo mais. Técnicas comerciais.
Em técnicas comerciais, você fazia datilografia, que é o que? Justamente o teclado hoje que a gente tem aqui, né? O teclado do computador, usando com a máquina de escrever, porque não tinha computador na época, era máquina de escrever. Muito era um Olivetti. E tinha Olivetti, tinha outra marca também, mas tinha máquina elétrica que, né, era muito legal. Era o MacBook de hoje. Exatamente. Eu tinha vontade, inclusive, de ter essa máquina elétrica. Eu cheguei a ter. Era como se fosse um computador mesmo. Porque o documento ficava bem bonito, né? Aquele trabalho todo. Então você vê que na escola tinha essa matéria que gerava nota. E se você não tirasse uma nota boa, você era reprovado. O SPB. Técnicas comerciais. Que técnicas comerciais você tinha que aprender a fazer uma carta comercial, um memorando, fazer tudo usando a máquina de escrever. Hoje seria o quê? Seria computador, mas os documentos continuam sendo os mesmos. Né? Hoje só muda a forma de como fazer esse documento, usando a parte digital. Mas era uma época em que as pessoas já saíam, os garotos e as garotinhas, elas cresciam, quando chegava com seus 16 anos, 17 anos, já estava em condições de fazer algum tipo de trabalho. Fazer uma redação, fazer um documento, preencher um cheque. Né? Eu aprendi a preencher um cheque, eu tinha 12 anos de idade, né? Porque saber o que era compensação, né? Na época, quando você tinha essa transação financeira através de cheque que era compensada à meia-noite, não sei o quê, tal, esse papo todo, e a gente sabia tudo isso. Então, por que não o trânsito, a legislação de trânsito, mesmo para você que vai ser pedestre? Não que você vai dirigir algum carro ou vai ter algum carro, mas você se portar como pedestre. Isso. Porque se você tem que se portar como motorista habilitado para conduzir um veículo, você também deveria saber como funciona para você se portar como pedestre. É verdade. Né? Como você deve se portar, né? Também está fazendo uso daquele espaço público, né? Exato. Porque eu tava vindo num transporte coletivo para a rádio essa semana, sábado, para ser mais preciso, sábado. E o ônibus, que era um opcional da empresa Borborema, eu moro em Piedade, então ela estava vindo ali na beira-mar, em frente ao Parque Dona Lindu. E estava estacionado porque estava bem congestionado. Quando o trânsito começou a se movimentar, o motorista deu partida. Cara, vinha um senhor de idade que estava fazendo sua caminhada no calçadão, e ele veio de uma forma assim, ele resolveu ir para casa, terminou a sua caminhada e pegou o trânsito todo parado ali na pista, já foi entrando na frente do ônibus, cara. Perigo, né? Pois é, quando ele engatou a marcha do ônibus para sair, quase que ele dava uma pancada no senhor. E a culpa não foi do motorista. Foi do senhor, que simplesmente fez entrou na pista, na frente do ônibus, muito próximo ao ônibus. No ponto cego, né? No ponto cego. Faltou um triz para dar uma pancada naquele senhor. E outra coisa, todo mundo que estava dentro do ônibus viu a situação. O motorista do ônibus também ficou, né, super nervoso na hora. E o senhor de idade nem viu. Ele continuou, foi embora, entrou no Parque Dona Lindu, foi embora. E o motorista salvou ele. A gente tem tempo ainda? Não, já estamos no final. Inclusive, já na hora de encerrar. Vamos lá. Tranquilo, né? Vamos encerrar. Só antes de encerrar, eu queria só mais uma vez, né, agradecer a participação de todos aqui. Isso. Né? Já falei de Verusca, Laiane, Gesa Cleca, apareceu Ana, obrigado a Guilherme, obrigado aí a Camila, né, que participou aqui também. Muito obrigado a cada um aí pela participação, por ter acompanhado o programa, tá certo? Aqueles também que não participaram aqui, mas assistiram também. No YouTube. Muita gente também aqui que mandou... Um abraço a cada um. Vou dar um abraço aqui pro pessoal do WhatsApp. Deixa eu ver aqui, rapaz, esse telefone do WhatsApp. Camila, veja aí se essa Camila é Camila Santiago. Camila Santiago. É essa mesmo? É. É minha inútil favorita. É minha enteada, filha da minha esposa. Então, um abraço aqui para o Nil, DJ Nil, né? DJ Nil. Sou eu não, né? Meu nome é Nil Santos.
Mas aqui tem um DJ Nil também, que ele faz aos sábados um programa de dance music aqui à noite. É o DJ Nil. Gerson, Tiago, Vera e Ana, Pedro Paulo, né, o Felipe Rafael, que fez a pergunta, né, e tudo mais. Um grande abraço a todos aqui. O programa foi muito proveitoso e a gente vai encerrar com uma música que você indicou, né, Manoel? É de Lenine, né? Lenine. Eu selecionei essa música do Lenine, parece que está aqui no YouTube. A gente vai colocar aqui o YouTube. A música é Rua de Passagem. Isso. É Rua de Passagem, né? Vamos tocar essa música, né? Ao vivo. Uma versão ao vivo. Raul, um grande abraço para você e esperamos que você volte aí. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Esse Raul. assunto aqui e aqui manda, né? Obrigado, Nil. Não, juntos somos mais fortes. Bem, estamos no mês de fevereiro, como o nosso Emanuel sempre está participando uma vez por mês, ele vai estar aqui em março, né, Emanuel? Lá pro dia 14, 15 ou 16 de março, né? Não sei, 17, por aí, né? Meados de março estaremos aí juntos, trazendo mais alguns temas, né? Esclarecendo aí a população com a participação, né? Pois é, vamos ficar aí, vamos ouvir um pouquinho dessa música do Lenine. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui, tá dando um probleminha aqui no YouTube, mas deixa eu ver se solta aqui. Vou recarregar. Estou tendo problema de conexão, não sei. Agora. Ao vivo. Eu tô falando ainda aí. Já ligou o microfone aí? Tá aberto o microfone. Não. Mas tá ruim aqui, por causa do negócio. A conexão da internet não tá. Tranquilo. Não tá me deixando tocar a música. Coloca outra. Tô tentando tocar aqui, mas tá travado completamente. Será que houve algum problema de conexão na internet aqui? Meu Deus do céu. É possível. Travou, o computador travou. Aí. Vai ficar para a próxima. Tranquilo. Travou completamente. Travou. E olha que é um Mac, né? Foi ele que travou. Foi ele não, foi a internet. Mac não trava. Não, travou, foi o computador. Então você fez alguma coisa errada aí. Não, só dei play. Mac não trava. Só dei um play aqui. E... rapaz... O telefone dele estava em cima do Space. Do display. Ali segurando aí. Exatamente. Tá vendo? Mac não trava, rapaz. Que é isso? Bem, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar devendo essa agora do Lenine, e próximo programa que você vier, você já vem com mais assuntos aí referente ao trânsito. Vamos ver se tem um assunto tão polêmico e tão... E traga a sua música no pendrive. Se beber, não dirija, né? Isso, se dirigir, não beba. Valeu, pessoal. Tá certo, ok. Bem, pessoal, um grande abraço a todos. Foi muito bom estar aqui. Vamos dar tchau para a rapaziada aqui, né? Que está no YouTube acompanhando com a gente. E a gente fica por aqui. O Saúde e Comportamento volta terça-feira. Deixa me ver com quem. Deve ser com a Adriana Dantas. Né? Semana que vem, próxima terça-feira, com a Adriana Dantas. Estaremos aqui no Saúde e Comportamento às 18h30 até às 20 horas. É o nosso programa de saúde mental, comportamental e tudo mais. Dessa vez foi com Emanuel Silva, que teve a participação do Raul Neto. E um assunto muito polêmico, que é essa questão do álcool e direção. Fala, Raul, diz aí a tua... Boa noite. Se beber, não dirija, não. Eu tô lá, né? Eu tô lá para ver, viu? Eu tô lá para ver. Você não vai gostar. Valeu. É sempre bom. Se você tiver a oportunidade de estar sempre aqui com o Emanuel, você realmente é muito entendedor. O Emanuel sabe que a hora que precisar é só chamar. Então tá eu certo. Adoro falar sobre trânsito, discutir trânsito. Eu já liguei para esse rapaz aqui, que esse rapaz é uma sumidade. Não é porque eu tô presente, não, mas ele é conhecido no Brasil todo.
Já me disseram que ele faz muitas palestras. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, ele dá aula, dá curso, dá palestra nesses cantos. Não é porque é meu amigo, não, mas ele realmente muito reconhecido em todo o país. Ele é na nata, ele é amigo dos caras na nata, conversa, discute de igual para igual com ele, sabe? É um cara bom, humilde, tranquilo, numa paz danada, né? Como é? Uma paz, é uma paz. Juntos somos mais fortes. Com certeza. E ele sabe, eu já liguei para ele 10 horas da noite, 11 horas da noite, para discutir trânsito. Não acredito. Quando vocês saem de repente para tomar uma. Não, a gente não sai para tomar uma. A gente fica em casa, cada um abre uma cerveja, um whisky, sei lá que foi em casa, liga pro outro e fala, bicho, uma coisa assim. Mas vocês saem a pé, não dirige, né? Teve um dia, um dos vários dias, que eu quase que eu apanho da mulher. Ligaram para mim com a bronca, querendo resolver um negócio, aí eu comecei, O cara ligou para mim, era 12h30 da noite, meia-noite e meia. Aí vocês falam de trânsito como eu falo de música. Né? Eu vivo de música há muitos anos, então é um negócio realmente... Gosto também de música, viu? Já toquei com o maestro Quando Duda, corre no sangue, cara, é brincadeira. É música. Então, aqui eu tenho um programa de música que é o Companhia da Música. Todo sábado, de 1h até as 4h. Já vou fazer uma propagandazinha. Assistam o nosso programa. Todo sábado, de 1h às 4h, a gente trabalha com 5 décadas de música, ou seja, desde os anos 60 até os dias atuais. Bom, beleza. Tudo de melhor que aconteceu na música nesses últimos 50 anos, a gente faz uma abordagem no Companhia da Música. Né? Em todos os segmentos ainda mais. Hein? Olha aí é que eu quero ver ninguém chegar e fazer um programa feito esse, onde você consegue tocar de Fernando Mendes até o Iron Maiden. Bom, eu tenho uns 210, eu acho, 210 vinil de 73 rotações. Tá certo. Então, vamos testar. Valeu, um grande abraço, ficamos por aqui. Uma boa noite para todos. Já estouramos aqui quase 20 minutos. São 8h, mais 19 minutos. O tema na Nova FM 98,7 e vamos encerrar. Valeu, um grande abraço. Semana que vem tem mais Saúde e Comportamento com a Adriana Dantas, tá bom? Valeu, tchau. Nova FM. Apelidos constrangedores, empurrões, violência física, referências preconceituosas e outras atitudes agressivas são as várias maneiras que o bullying pode ser praticado. Existem o autor, o alvo e as testemunhas. O autor é quem ataca a criança, que seria alguém supostamente mais fraca, e o alvo é quem sofre as agressões. Intencional e repetitivo. O bullying faz com que a criança se sinta insegura e abandonada. É muito difícil de identificar os casos porque as crianças, principalmente as que são alvo, escondem dos adultos esse tipo de acontecimento.